ordinária da Comissão de Finanças, Contas, Patrimônio e Orçamento da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura. Em 15 de dezembro de 2025, às 16h12, determino que se proceda à chamada nominal dos membros da comissão. Comissão de Finanças, Contas, Patrimônio e Orçamento. Vereadora Poliane Pimenta. Presente. Vereadora Professora Soene, presente. Vereador Aurélio da Guia. Presente. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Cabeceira Grande, iniciemos nossos trabalhos. Determino que se proceda à leitura da ata da reunião anterior. Peço suspensão da leitura da ata da reunião anterior. Suspensão concedida. Nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Segunda parte, ordem do dia. Parecer número 092 de 2025, relatora vereadora professora Soene, ao projeto de lei número 061, de autoria do prefeito municipal, que institui o plano plurianual do município de Cabeceira Grande, MG, para o quadriênio 2026 a 2029 e da outras providências. Determino a leitura do parecer. Comissão de Finanças, Contas, Patrimônio e Orçamento. Parecer número 092 de 2025 ao projeto de lei número 061 de 2025. Autor, prefeito municipal. Relator, vereadora professora Soene. Fundamentação. O plano plurianual constitui um instrumento central do planejamento governamental de médio prazo, assumindo a função estruturante na organização da ação estatal, conforme dispõe o artigo 165 da Constituição Federal. É por meio do PPA que se estabelecem, de forma integrada, as prioridades do governo, servindo como referência obrigatória para a elaboração de lei de diretrizes orçamentárias das leis orçamentárias anuais durante sua vigência. Sob o aspecto formal, o projeto de lei número 061 de 2025 encontra-se em consonância com a Lei Federal 4.320 de 1964, com a Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e com a Lei Orgânica do Município, apresentando estrutura clara e sistematizada dos programas, ações, objetivos e metas da administração pública municipal para o período de 2026 a 2029. O texto do PPA adota metodologia compatível com a realidade administrativa do município, estruturando-se a partir de programas governamentais claramente identificados, desdobrados em ações continuadas e projetos, com indicação de valores estimativos para o quadriênio, o que confere maior transparência, previsibilidade e possibilidade de controle por parte do Poder Legislativo e da sociedade. Dos principais programas e ações do PPA 2026-2029. No campo institucional, o plano plurianual assegura a manutenção e fortalecimento do Poder Legislativo Municipal por meio de programa de apoio ao Legislativo Municipal, que apresenta um valor estimado de R$ 4.337.916 para o quadriênio, contemplando ações voltadas para o funcionamento do processo legislativo, a manutenção dos subsídios dos vereadores, a comunicação institucional e as atividades próprias da representação parlamentar. De forma complementar, o programa Serviços Administrativos do Legislativo, com previsão de R$ 8.963.523,62, destina-se a garantir o suporte administrativo, financeiro e estrutural da Câmara Municipal, inclusive com investimentos em construção, reforma, ampliação de sua sede, assegurando condições adequadas ao pleno exercício da função legislativa. No âmbito da administração geral e do planejamento, destaca-se o Programa Planejamento, Orçamento e Finanças, com dotação de R$ 5.220.759,
para o quadriênio, voltado para o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do município. A alocação desses recursos evidencia a preocupação com a eficiência administrativa, o controle dos gastos públicos e a sustentabilidade fiscal das ações governamentais. No que se refere à gestão institucional e à governança, o PPA estrutura o Programa de Gestão da Política Institucional com previsão global de R$ 6.350.876, abrangendo as ações de controle interno, comunicação institucional, apoio jurídico, relações institucionais, convênios e publicidade dos atos oficiais. Trata-se de programação que revela uma opção política clara pelo fortalecimento das instituições municipais, pela transparência administrativa e pela melhoria contínua dos mecanismos de governança pública. Especial relevo merece o tratamento conferido ao serviço da dívida e aos encargos especiais, materializado no Programa de Serviço da Dívida Contratada, que reúne ações destinadas ao pagamento de sentenças judiciais, precatórias e demais obrigações legais com valor estimado de R$ 1.187.885,50 no âmbito da Secretaria Municipal da Casa Civil, além de R$ 6.789.229 alocados em unidade específica da Secretaria Municipal de Economia e Planejamento. A previsão desses recursos demonstra a responsabilidade fiscal, respeito às decisões judiciais e compromisso com a previsibilidade financeira do município. No tocante à administração distrital, destaca o Programa de Administração Municipal do Distrito de Palmital, de Minas, com dotação estimada de R$ 5.220.759 para o período de 2026 a 2029, assegurando a continuidade dos serviços administrativos locais, reafirmando a política de descentralização administrativa e atenção às especificidades territoriais do município. De forma transversal, o Plano Plurianual contempla ainda programas estruturantes de apoio às unidades administrativas com valor expressivo alocado em ações de custeio pessoal, manutenção de serviços e investimentos, totalizando R$ 17.672.562 no quadriênio. Essa programação confere sustentação operacional às políticas públicas finalísticas, especialmente nas áreas de saúde, educação, assistência social, infraestrutura e desenvolvimento econômico. No que se refere à área da saúde, o Plano Plurianual 2026-2029 projeta, por meio do Fundo Municipal de Saúde, um volume global de despesas estimado em R$ 57,8 milhões ao longo do quadriênio, abrangendo desde a gestão administrativa do sistema até as ações de atenção básica, atendimentos especializados, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e tratamento fora do domicílio. No planejamento financeiro para o quadriênio, revela a saúde como uma prioridade permanente da administração pública, com previsão de gastos suficientes para assegurar a continuidade dos serviços, a manutenção das unidades, a aquisição de equipamentos e custeio das equipes e ampliação de capacidade de atendimento à população. Trata-se de alocação compatível com o caráter essencial da política de saúde e com o dever constitucional do município de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços do Sistema Único de Saúde. No campo da educação, o PPA, para o período de 2026 a 2029, evidencia a destinação de recursos expressivos, cujo total estimado supera 80 milhões no quadriênio, considerando os programas da gestão do ensino infantil, do ensino fundamental, alimentação escolar, transporte escolar, educação de jovens e adultos, ensino especial e apoio ao ensino superior, bem como ações financiadas com recursos do Fundeb. A programação financeira abrange despesas com manutenção das unidades escolares, pagamentos profissionais da educação, aquisição de equipamentos, merenda escolar, transportes de alunos e investimentos em infraestrutura educacional.
O volume global dos gastos previstos para o quadriênio demonstra compromisso com a valorização da educação pública, incluindo investimentos em estrutura escolar, manutenção das unidades, aquisição de equipamentos, fortalecimento das políticas educacionais e valorização dos profissionais da educação. A programação financeira reflete ainda a observância dos mínimos constitucionais de aplicação e a integração das políticas educacionais com objetivos estratégicos de desenvolvimento social do município. No tocante às despesas com o pessoal, o Plano Plurianual projeta para o período de 2026 a 2029 gastos compatíveis com a estrutura administrativa e com a execução de políticas públicas essenciais, tanto no âmbito do Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. A previsão global de despesas com o pessoal em cargos sociais demonstra equilíbrio entre a necessidade de manutenção do quadro funcional, a valorização do servidor público e a observância dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O planejamento adotado revela prudência fiscal e responsabilidade na gestão da folha de pagamento, preservando a sustentabilidade financeira do município ao longo do quadriênio e assegurando condições para a continuidade dos serviços públicos. De modo geral, a análise conjunta dos gastos previstos para saúde, educação e pessoal evidencia que o Plano Plurianual 2026-2029 foi estruturado com base em prioridades claras, considerando a execução de políticas públicas fundamentais com respeito aos limites fiscais e à capacidade financeira do município. Registra-se ainda no curso de tramitação, o projeto de lei 061/2025 foram apresentadas emendas parlamentares de natureza aditiva, que resultarão na inclusão do novo programa setorial e diversas ações específicas do Plano Plurianual 2026-2029, ampliando e qualificando o escopo do planejamento municipal. Destaca-se a criação do programa 0601 de apoio à segurança pública municipal, com vigência para todo o quadriênio, voltado ao fortalecimento das ações de prevenção, modernização tecnológica e cooperação institucional na área de segurança pública, bem como a inclusão de ações correlatas, tais como apoio operacional à Polícia Militar por meio de convênios, instalação e manutenção de sistema de videomonitoramento urbano e aquisição de equipamentos de segurança pública. No que se refere aos investimentos previstos no quadriênio 2026-2029, o Plano Plurianual projeta a aplicação de montante expressivo de recursos em despesas de capital, evidenciando a preocupação da administração municipal com a ampliação e qualificação da infraestrutura pública. Os investimentos concentram-se, sobretudo, em ações de construção e reforma e ampliação de unidades escolares, melhorias na infraestrutura urbana e rural, expansão e manutenção dos sistemas de saneamento básico, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos para apoio às políticas de saúde, educação e serviços públicos, bem como iniciativas voltadas à modernização administrativa e tecnológica do município. O volume global de investimentos estimado para todo o quadriênio, conforme demonstrativos do PPA, revela opção política clara pelo fortalecimento da capacidade do poder público e pela indução do desenvolvimento local, sem prejuízo do equilíbrio fiscal e da sustentabilidade financeira do planejamento de médio prazo. Além disso, foram incorporadas ações relevantes em programas já existentes, abrangendo a promoção de eventos esportivos, atividades culturais, a concessão de subvenções sociais a entidades, a realização e contratação de cirurgias eletivas no âmbito de atenção especializada em saúde, bem como iniciativas voltadas à promoção da saúde, do bem-estar, da juventude e da cultura, como projetos de atividades físicas e comunitárias do ensino cultural. Tais emendas reforçam o papel propositivo do Poder Legislativo no processo de planejamento, contribui para o alinhamento do PPA às demandas sociais identificadas pelos parlamentares, que preservam a coerência técnica do plano, ao manterem compatibilidade com a estrutura programática.
as funções governamentais e o horizonte temporal do quadriênio. O dimensionamento dessas despesas ao longo de 4 exercícios reforça o caráter estratégico do PPA, como instrumento de planejamento responsável capaz de orientar a ação governamental com previsibilidade, transparência e compromisso com o interesse público. Ressalta-se, para fins de adequada compreensão do planejamento governamental, que os valores financeiros mencionados neste parecer correspondem às estimativas globais de cada programa para todo o período de vigência do plano plurianual, compreendendo o quadriênio de 2026 a 2029, não se confundindo, portanto, com dotações orçamentárias anuais. Por fim, é necessário as emendas de natureza aditivas apresentadas pelo vereador Robson Cipó ao texto do projeto principal, com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento, monitoramento e controle do legislativo da execução e planejamento plurianual. A primeira emenda propõe a inclusão do dispositivo determinado que o Poder Executivo encaminhe à Câmara Municipal de forma semestral relatório circunstanciado do monitoramento e do cumprimento das metas físicas e financeiras do plano plurianual. A iniciativa possui inequívoco mérito institucional ao fortalecer o papel fiscalizador do Poder Legislativo e ao ampliar a transparência da gestão pública, em consonância com os princípios da publicidade, do controle social e da responsabilidade na condução das políticas públicas. A exigência de relatório periódico não altera a estrutura do PPA, nem cria despesa adicional, limitando-se a aprimorar os instrumentos de governança e de prestação de conta. Na segunda emenda aditiva, introduz o dispositivo prevendo a revisão anual do plano plurianual a ser encaminhada à Câmara simultaneamente ao projeto de lei orçamentário anual, estabelecendo ainda que essa revisão poderá restringir-se à atualização de valores, à revisão de metas físicas ou financeiras, bem como a inclusão, exclusão ou ajuste de programas e ações. Tal proposição encontra respaldo na própria lógica do planejamento público, reconhecendo o caráter dinâmico do PPA e sua necessária articulação com a LDO e a LOA, sem comprometer a estabilidade do planejamento a médio prazo. Do ponto de vista estritamente técnico, a emenda reforça a participação do Legislativo no ciclo orçamentário, preservando a iniciativa do Executivo e respeitando os limites constitucionais da matéria. Sob a ótica político-parlamentar, as emendas apresentadas contribuem para o aperfeiçoamento institucional do plano plurianual, ao estabelecer canais formais de diálogo entre Executivo e Legislativo ao longo da sua execução, permitindo que eventuais ajustes sejam discutidos de maneira transparente e fundamentada. Trata-se de medidas que qualificam o processo de planejamento, ampliam o controle democrático sobre a execução das políticas públicas e fortalecem a atuação da Câmara Municipal como órgão de acompanhamento permanente da ação governamental, sem descaracterizar a natureza do PPA, nem gerar impactos financeiros adicionais ao município. Conclusão. Diante do exposto, verifica-se que o projeto de lei número 61/2025 atende aos requisitos constitucionais e legais que regem o plano plurianual, apresentando-se como um instrumento adequado de planejamento a médio prazo, financeiramente dimensionado, compatível com a capacidade do município e aliado às demandas da sociedade de Cabeceira Grande. O PPA 2026-2029 revela coerência entre os objetivos, programas, ações e valores estimativos, expressando uma agenda governamental orientada à responsabilidade fiscal, à continuidade das políticas públicas e essenciais e ao desenvolvimento social e econômico do município. Assim, essa relatora, por entender que a matéria consolida um planejamento responsável, transparente e comprometido com o interesse público, opina pela sua aprovação. Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2025, vereadora professora Soene, relatora. Efetuada a leitura do parecer, submeta a turno único de discussão.
Encerrada a discussão, submeto a turno único de votação ao parecer 092/2025. Como votam os senhores vereadores? Vereadora Poliane Pimenta, favorável. Vereador Aurélio da Guia. Favorável. O voto da relatora está aprovado em turno único por 2 votos favoráveis, 0 contrário e 0 abstenção. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária emitiu parecer favorável ao projeto de lei número 061/2025. Parecer número 093/2025, relatora vereadora Poliane Pimenta, ao projeto de lei número 062/2025, de autoria do prefeito municipal, estabelece a programação anual de receitas e despesas orçamentárias do município de Cabeceira Grande, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Determino a leitura do parecer. Comissão de Finanças, Contas, Patrimônio e Orçamento. Parecer número 093/2025, ao projeto de lei número 062/2025. Autor, prefeito municipal. Relatora Poliane Pimenta. Fundamentação. Nos termos da lei número 4.320, de 1964, a lei orçamentária deve evidenciar a política econômica financeira e ao programa de trabalho de governo. O projeto de lei número 062/2025 atende a tal comando, ao estimar a receita total em R$ 89.993.710 e fixar a despesa em igual montante, observando o princípio do equilíbrio orçamentário. À luz da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, constata-se que o programa respeita os princípios da responsabilidade na gestão fiscal, do planejamento e da transparência, com adequada previsão das despesas obrigatórias, do exercício da dívida e reserva de contingência. Análise dos principais grupos de despesa. A despesa destinada ao Poder Legislativo alcança um montante aproximado de R$ 3.337.738,62 valor que assegura o regular funcionamento da Câmara Municipal e o pleno exercício de suas funções constitucionais de legislar, fiscalizar e representar a sociedade. A promoção orçamentária evidencia uma alocação responsável e compatível com os limites legais, voltado essencialmente à manutenção das atividades institucionais do Parlamento Municipal. Neste contexto, destaca-se as ações destinadas à manutenção do processo legislativo, abrangendo o suporte administrativo às sessões plenárias, reuniões de comissões, audiências públicas e demais atos inerentes à atividade legislativa. Inclui-se ainda as dotações voltadas ao pagamento do subsídio dos vereadores, vencimentos e encargos dos servidores da Câmara, observando-se rigorosamente os limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
A proposta orçamentária contempla também ações relacionadas à gestão administrativa e financeira do Legislativo, compreendendo despesas com material de consumo, serviços de terceiros, manutenção da estrutura física, contratos de apoio técnico e operacional, bem como investimentos necessários ao adequado funcionamento da Casa Legislativa. Tais ações contribuem para a modernização administrativa e para a eficiência na condução dos trabalhos parlamentares. Além disso, merecem destaque as ações voltadas à comunicação institucional e à transparência, que possibilitam a divulgação dos atos legislativos, o acesso da população às informações públicas e o fortalecimento do controle social. Essas iniciativas reforçam o papel da Câmara Municipal como espaço democrático de debate e fiscalização das políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo. Sob o ponto de vista político-institucional, a dotação destinada ao Poder Legislativo revela uma opção equilibrada entre austeridade e funcionalidade, garantindo autonomia administrativa ao Parlamento sem comprometer o equilíbrio global das contas públicas. Trata-se de uma programação orçamentária compatível com a relevância do Poder Legislativo no sistema de freios e contrapesos, assegurando-lhe condições materiais para exercer com independência e responsabilidade suas atribuições legais e constitucionais. As despesas com o pessoal e encargos sociais alcançam um montante aproximado a 34.910.408,91 centavos, o que representa cerca de 41% da receita corrente líquida estimada. Tal patamar revela uma política deliberada de valorização do servidor público municipal, sem descurar dos parâmetros de responsabilidade fiscal, uma vez que se mantém confortavelmente dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 19 e 20 da Lei Complementar número 101/2000. A opção orçamentária demonstra equilíbrio entre a necessidade de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços públicos e o dever de preservar a sustentabilidade das finanças municipais, evitando riscos de comprometimento futuro da capacidade de investimento do município. No âmbito da educação, a proposta orçamentária destina 22.330.150, valor que ultrapassa o mínimo constitucional de ampliação em manutenção e desenvolvimento do ensino. Desse total, destaca-se a alocação de R$ 8.788.400 provenientes do Fundeb, direcionados majoritariamente à valorização dos profissionais da educação básica. Essa distribuição evidencia uma escolha pública clara de fortalecimento da política educacional, reconhecendo o papel central do magistério na programação de uma educação política de qualidade, uma educação pública de qualidade, ao mesmo tempo em que observa rigorosamente os percentuais legais de ampliação e as diretrizes de legislação federal que rege o fundo. No que se refere às ações e serviços públicos de saúde, a lei orçamentária prevê
a ampliação de 13.074.384.384,88, montante que supera o mínimo constitucional de 15% das receitas vinculadas. Tal previsão orçamentária reflete o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde no âmbito local, assegurando recursos suficientes para a manutenção da atenção básica, para o custeio da média e alta complexidade, bem como para ações de vigilância em saúde. A alocação reforça uma política pública orientada à proteção da saúde da população, sem prejuízo do equilíbrio geral das contas públicas. No tocante ao serviço da dívida, precatórios e demais encargos especiais, a proposta orçamentária contempla dotações de ordem a R$ 1.581.900, evidenciando uma postura responsável e preventiva da administração pública frente às obrigações de natureza legal e judicial. A previsão específica desses dispêndios atende aos comandos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei da Responsabilidade Fiscal, ao conferir previsibilidade ao cumprimento de compromissos financeiros, reduzir riscos fiscais e preservar a credibilidade institucional do município, fatores essenciais para a estabilidade econômica e para a continuidade das políticas públicas no meio e longo prazo. Análise da proposta orçamentária do Senecab. No que se refere ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cabeceira Grande, Senecab, a proposta orçamentária para o exercício de 2026 fixa despesa do montante de R$ 3.287.700, valor destinado a garantia da continuidade e da eficiência do serviço público de saneamento básico. A programação evidencia prioridade de manutenção operacional do sistema, com predominância de despesas correntes voltadas aos custeios das atividades essenciais, notadamente aquelas relacionadas ao funcionamento das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, ao pagamento de pessoal técnico e administrativo e a contratação de serviços indispensáveis à operação contínua do serviço. O orçamento do Senecab contempla ainda recurso para investimento em infraestrutura e para a amortização de obrigações financeiras, assegurando a preservação do ativo público e da sustentabilidade do serviço no médio prazo. Sobre a ótica política institucional, a dotação fixada reafirma o saneamento básico como política pública estruturante, diretamente vinculada à promoção da saúde coletiva, à prevenção de doenças de veiculação hídrica e à melhoria das condições ambientais e urbanas do município, em consonância com as diretrizes do planejamento governamental. Análise da proposta orçamentária do Previcab. No tocante, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, Previcab, a lei orçamentária anual fixa despesas no valor global de R$ 13.554.068,
refletindo o peso institucional e financeiro do regime próprio de previdência social no orçamento municipal. A maior parte desse montante está destinado ao pagamento de aposentadorias, pensões, evidenciando o caráter eminentemente previdenciário do órgão e o compromisso do município com a garantia dos direitos adquiridos dos servidores públicos. No ponto de vista do equilíbrio financeiro e atuarial do PPS, a proposta orçamentária demonstra preocupação com a sustentabilidade do sistema ao prever, além das despesas com benefícios, dotações específicas para a cobertura de obrigações previdenciárias, a manutenção administrativa do Instituto e a constituição de reserva previdenciária, elemento essencial para mitigar riscos futuros e assegurar a solvência do regime. A previsão orçamentária está alinhada aos princípios constitucionais da Previdência Pública e às exigências da legislação federal, em especial no que se refere à necessidade de preservação do equilíbrio entre receitas e despesas previdenciárias no longo prazo. Sobre a perspectiva política, o orçamento do Previcab sinaliza responsabilidade intergeracional e prudência fiscal, ao reconhecer que a solidez do regime próprio é condição indispensável tanto para a segurança jurídica dos servidores quanto para a estabilidade das finanças municipais. Ao assegurar recursos compatíveis com as obrigações atuais e com as necessidades de enfrentamento do passivo atuarial, a proposta orçamentária reforça a credibilidade institucional do município e demonstra compromisso com uma gestão previdenciária responsável e SUS. A análise das emendas individuais impositivas. Durante a tramitação do projeto, foram apresentadas emendas impositivas individuais, todas acompanhadas de indicação de fonte de custeio, mediante a anulação de dotação de reserva de contingência, preservando o equilíbrio orçamentário. Vereador Carlito apresentou emendas voltadas à assistência social e ao lazer comunitário, destinando 4.800 à subvenção social, a acordas, para aquisição de uniformes e instrumentos, 6.000 para aquisição de playground à comunidade Bom Sucesso, 12.855 para aquisição de equipamentos comunitários e 58.655 consistente no apoio às ações de tratamento e assistência psicossocial a dependentes químicos. Essas despesas estão vinculadas à subfunção de atenção especializada, evidenciando destinação específica para custeio de serviços voltados à saúde mental e à política de atenção psicossocial. O vereador Robson Cipó destinou 3.000 para aquisição de bebedouro ao ginásio poliesportivo, 8.000 a subvenção social à FACCAB e 5.655 a subvenção social a cordas, fortalecendo entidades assistenciais.
Além disso, destinou 58.655 para a manutenção da Casa de Apoio de Barretos e 12 mil para aquisição de bicicletas elétricas para a equipe de vigilância epidemiológica. As emendas apresentam mérito ao direcionar recursos para a melhoria da infraestrutura esportiva e para o apoio a entidades que complementam a atuação do poder público na área social, contribuindo para a ampliação do alcance das políticas públicas municipais. Vereador Nenzin apresentou emendas com foco na segurança pública e na assistência social, alocando 30 mil para convênio com a Polícia Militar de Minas Gerais, visando a aquisição de armamento, 8 mil para instalação de câmeras de vigilância e 5.655 para subvenção social, o Acordas. Na área da saúde, foram destinados 38.665 para aquisição de impressoras, computadores e mesas para consultório da UBS de Cabeceira Grande de Palmital de Minas e 20 mil para a aquisição de 2 aparelhos de eletrocardiograma para a UBS de Cabeceira Grande de Palmital de Minas, destinada ao fortalecimento do diagnóstico e da atenção clínica. As proposições evidenciam alinhamento com a política municipal de fortalecimento da segurança pública e da preservação à criminalidade, além de manter o apoio à entidade social sem comprometer o equilíbrio fiscal nem as despesas obrigatórias. Vereadora professora Soene priorizou as áreas da saúde e educação, destinando 58.655 para aquisição de equipamentos à Unidade Básica de Saúde Eliseu Martins Ferreira, 29.327,50 para construção de um parquinho na Escola Professor Osana e 29.327,50 para aquisição de equipamentos educacionais. As emendas possuem elevado mérito técnico e social, por fortalecerem diretamente políticas públicas estruturantes, especialmente a atenção primária à saúde e a melhoria do ambiente escolar, em consonância com as prioridades do Plano Plurianual. Vereadora Cláudia Abreu apresentou emendas voltadas ao incentivo ao esporte e lazer, destinando 13.810 para a realização do Campeonato Municipal de Futebol e 10 mil para a realização de corridas de rua. As atividades contribuem para a promoção da saúde, da integração social e da ocupação positiva dos espaços públicos, reforçando políticas transversais de bem-estar e qualidade de vida da população. Na área da saúde, a mesma vereadora destinou 70 mil para a aquisição de equipamentos, 9 bicicletas elétricas e 9 tablets para as agentes comunitárias de saúde, no valor de 70 mil, classificando na subfunção de atenção básica. A emenda apresenta elevado mérito técnico ao fortalecer a atuação das agentes comunitárias de saúde, ampliando a capacidade de visitas domiciliar,
coletas de dados, acompanhamentos de famílias e integração das informações em saúde em consonância com as diretrizes da Estratégia Saúde da Família. O vereador Aurélio da Guia destinou 58.655 para a reforma e ampliação de escolas municipais e 21 para a manutenção da Casa de Apoio em Barretos e em Patos de Minas. 37.655 para a compra de materiais hospitalares. As emendas apresentam relevante mérito público ao fortalecer a infraestrutura educacional e assegurar suporte a munícipes em tratamento fora do domicílio, evidenciando atenção às demandas permanentes da população e alinhamento com as diretrizes sociais do orçamento municipal. O vereador Isaías de Souza apresentou emendas direcionadas à área de esporte, segurança pública e saúde, destinando 30 mil para a realização do Campeonato Municipal de Futebol, 28.655 para aquisição de câmeras de segurança de identificação para a Polícia Militar de Minas Gerais e 58.655 para aquisição de equipamentos de fisioterapia. As proposições relevam mérito técnico e social ao combinar ações de promoção do esporte e da convivência comunitária com o investimento na segurança pública e no fortalecimento da rede municipal de saúde, contribuindo para a preservação, o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da população, em consonância com as diretrizes do planejamento municipal. Esta relatora, vereadora Poliane Pimenta, apresentou emendas de caráter estrutural e assistencial com forte impacto nas áreas da saúde. Foram destinados 37.655 para a compra de materiais hospitalares, 21 mil para locação de casa de apoio em Barretos e Patos de Minas e 21 mil para locação de imóveis destinados ao funcionamento da escola de tempo integral. E 37.665 para a reforma e ampliação de escolas da rede municipal. Essas emendas possuem elevado mérito público por enfrentarem demandas históricas da população, especialmente na redução de filas por procedimentos cirúrgicos, no apoio a pacientes em tratamento fora do município e no fortalecimento da política educacional, alinhando-se às prioridades do Executivo e os objetivos do Plano Plurianual. Por fim, o vereador Evaldo Gordo apresentou emendas voltadas à saúde, área da saúde e educação, destinando 58.655 para a manutenção da Casa de Apoio em Barretos e Patos de Minas, 37.655 para a reforma e ampliação de escolas com aquisição de equipamentos e 21 mil para locação de imóvel destinado à escola de tempo integral. Evidenciando-se, assim, a preocupação, sensibilidade social e coerência do autor com as políticas públicas estruturantes do município, assegurando suporte continuado a munícipes em tratamento de saúde e ao investir nas melhorias da infraestrutura educacional, reforçando a
efetividade das ações governamentais sem comprometer o equilíbrio fiscal. Evidencia-se, assim, a preocupação, sensibilidade social e coerência do autor com as políticas públicas estruturantes do município, ao assegurar suporte continuado a munícipes e tratamento de saúde, saúde ao investir na melhoria da infraestrutura educacional, reforçando a efetividade das ações governamentais sem comprometer o equilíbrio fiscal. Conforme visto, as emendas, além de atenderem demandas concretas da população, mostram-se compatíveis com o planejamento orçamentário e com as normas da Lei número 4.320/1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Diante do exposto, esta relatora entende que o projeto de lei número 062/2025 atende aos requisitos constitucional e legais, reflete planejamento responsável e incorpora de forma equilibrada as emendas impositivas apresentadas, razão pelo qual emite parecer pela sua aprovação. Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2025. Vereadora Poliane Pimenta, relatora. Efetuada a leitura do parecer, submeta a turno único de discussão. Relatora Poliane, eu queria só esclarecer sobre as minhas emendas impositivas, porque aí no texto não ficou claro para onde elas serão destinadas. Então, assim, eu queria só esclarecer para quem está em casa ouvindo que é 58.655 para aquisição de 9 bicicletas elétricas e 9 tablets. Para a unidade Eliezer Martins Ferreira, aqui de Cabeceira Grande. E 29.327 para a construção de um parquinho na Escola Professora Osana e 29.327 para a construção de um parquinho na Escola Joaquim de Mendonça. Então, o mesmo valor para a construção de um parquinho na Escola Professora Osana é o mesmo valor para a construção de um parquinho. Aí fala aquisição de equipamentos educacionais. Então, no caso, é só para deixar isso claro para as pessoas que estão em casa, que é 2 parquinhos, um em Cabeceira, um em Palmital, e são 9 bicicletas elétricas e 9 tablets. Essa informação não consta aqui, detalhado, onde fala das minhas emendas. Então, só para deixar registrado para quem está em casa, que ficou faltando essas informações. Encerrada a discussão, submeta a turno único de votação ao parecer número 093/2025. Como votam os senhores vereadores? Vereadora professora Soene. Favorável. Vereador Aurélio da Guia. Favorável. Aqui, não é para equipamentos. O voto... Ficou errado essas partes. O voto da relatora está aprovado em turno único por 2 votos favoráveis, 0 contrários e 0 abstenções. A Comissão de Fiscalização, Finança e Orçamentária emitiu parecer favorável ao projeto de lei número 062/2025. Mas esse 29 é um parquinho também. Entendeu? Então, na escola, está aqui, ó, Joaquim. O parecer número 094/2025, relatora vereadora Poliane Pimenta, ao projeto de lei
número 081/2025, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Cabeceira Grande e da outras providências. Determino a leitura do parecer. Então, aí é daqui, o outro é esse aqui. Não, esse aí não, é aqui, junto com essa. Eliezer, 9 equipamentos, são 9 bicicletas elétricas e 9 tablets. Ó, 9 bicicletas. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Parecer número 094/2025. Ao projeto de lei número 081/2025, autor prefeito municipal, relatora Poliane Pimenta. Fundamentação. Sobre a ótica estritamente financeira e orçamentária, observa-se inicialmente que a proposição não institui aumento real de remuneração, mas sim mecanismo de reposição inflacionária do poder aquisitivo, em consonância com o dispositivo no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Trata-se, portanto, de despesa de natureza vinculada, previsível e recorrente, cuja finalidade é preservar o valor real das remunerações, não caracterizando criação de novas vantagens, benefícios ou despesa obrigatória continuada em sentido material. A vinculação da revisão ao índice oficial IPCA confere objetividade e previsibilidade ao impacto financeiro da medida, permitindo que a despesa seja estimada e incorporada ao planejamento orçamentário do exercício de 2026, especialmente na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual, ainda que o percentual exato somente seja conhecido após a divulgação oficial do índice de dezembro de 2025. Tal circunstância não compromete a regularidade fiscal, pois o IPCA é índice público, amplamente utilizado em projeções macroeconômicas e tradicionalmente considerado na elaboração das peças orçamentárias. O projeto demonstra cautela fiscal ao prever expressamente a possibilidade de parcelamento dos efeitos financeiros da revisão em caso de comprovada frustração de receitas, aumento inesperado de despesas ou cenário de contingenciamento, mediante decreto fundamentado do chefe do Executivo. Essa cláusula de flexibilidade financeira reforça a compatibilidade da proposição com os princípios do equilíbrio orçamentário, da prudência fiscal e da responsabilidade na gestão das finanças públicas, permitindo a adequação do desembolso real, capacidade financeira do município, sem suprir o direito à revisão. No que se refere à Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a revisão geral anual, por não representar aumento real de despesa e por estar condicionada à exigência de dotação orçamentária específica, não afronta, em tese, os artigos 16 e 17, desde que observados os limites legais de despesa com o pessoal. A execução financeira da medida deverá, portanto, ser
procedida de verificação de sua compatibilidade com os percentuais máximos de gasto com pessoal, especialmente no âmbito do Poder Executivo, sem que o texto legal, por si só, implique extrapolação automática desses limites. Ressalta-se ainda que o projeto estende os efeitos da revisão aos provimentos de aposentadoria e pensões, pagas diretamente pelo município, o que exige atenção adicional no planejamento financeiro do regime próprio, mas permanece dentro da lógica da recomposição inflacionária, desde que devidamente prevista nas dotações correspondentes e observada a capacidade contributiva e financeira do ente municipal. Diante disso, sobre o enfoque exclusivamente financeiro orçamentário, conclui-se que o projeto de lei número 081/2025 é compatível com o sistema de planejamento e execução orçamentária do município, condicionando sua plena regularidade à prévia previsão na Lei Orçamentária Anual de 2026. A observância dos limites legais de despesa com o pessoal é a adoção responsável dos mecanismos de parcelamento previsto no próprio texto legal, caso se revele necessários para a preservação do equilíbrio fiscal. Conclusão. À vista do exposto, conclui-se que, sobre a ótica estritamente financeira e orçamentária, o projeto de lei número 081/2025 encontra-se adequado e compatível com a ordem jurídica vigente, atendendo às exigências da Lei Federal número 4.320/1964 e da Lei Orgânica Municipal. Não se vislumbrado óbice para a sua aprovação, desde que observadas as regras de controle e prestação de contas prevista na legislação. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2025. Vereadora Poliane Pimenta, relatora. Efetuada a leitura do parecer, submeto a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeto a turno único de votação ao parecer número 094/2025. Como voto, senhores vereadores? Vereadora professora Soene. Favorável. Vereador Aurélio da Guia. Favorável. O voto da relatora está aprovado em turno único por 2 votos favoráveis, 0 contrários, 0 abstenções. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária emitiu parecer favorável ao projeto de lei número 081/2025. Parecer número 095/2025, relatora vereadora professora Soene, ao projeto de lei número 082/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe a autorização monetária do subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários e dos vereadores do município de Cabeceira Grande, Estado de Minas Gerais, e da outras providências. Determino a leitura do parecer. Parecer número 095 de 2025 ao projeto de lei número 82/2025, autora mesa diretora, relatora professora Soene. Fundamentação. Sob a ótica exclusivamente orçamentária e financeira, observa-se inicialmente que a proposição não institui aumento real de remuneração, mas apenas atualização monetária destinada à recomposição do poder aquisitivo da moeda, o que afasta a caracterização de criação ou majoração de despesa continuada em sentido estrito. Trata-se de reposição inflacionária, prática admitida pelo ordenamento jurídico e compatível com o planejamento
orçamentário regular, desde que observada a prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual no exercício de 2026. A opção legislativa de vincular a atualização ao índice oficial IPCA confere previsibilidade ao impacto financeiro, permitindo sua estimativa prévia no momento da elaboração da LOA e da LDO, ainda que o percentual exato somente seja conhecido após a divulgação oficial do índice relativo a dezembro de 2025, tal circunstância não compromete a regularidade orçamentária, uma vez que se trata de índice público amplamente utilizado, usualmente considerado nas projeções macroeconômicas que fundamentam o planejamento municipal. Importa destacar que o projeto contempla mecanismo de mitigação de impacto financeiro ao autorizar expressamente, no caso dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários, e a concessão parcelada da atualização e a absorção gradual de seus efeitos financeiros, conforme cronograma a ser definido por decreto do chefe executivo. Tal previsão reforça a compatibilidade da norma com os princípios da responsabilidade fiscal, da prudência e do equilíbrio das contas públicas, permitindo ao Executivo ajustar o desembolso à real capacidade financeira do município em cada exercício. No que se refere à Lei Complementar 101/2000, constata-se que a atualização monetária dos subsídios, por não representar aumento real e por estar condicionada à existência de dotação orçamentária específica, não afronta os artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde que devidamente prevista na LOA e compatível com os limites de despesa com pessoal. A implementação da medida pressupõe, portanto, verificação prévia de sua adequação aos limites legais de gasto com pessoal, especialmente no âmbito do Poder Legislativo, sem que, contudo, se identifique, em tese, violação automática de tais limites. Assim, sob o enfoque estritamente orçamentário financeiro, o projeto de lei 082 de 2025 revela-se formalmente adequado e compatível com o sistema de planejamento e controle fiscal, condicionando sua plena regularidade à existência de dotação orçamentária suficiente à observação dos limites legais de despesa com pessoal e à execução responsável pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, conforme o caso. Diante disso, opina-se pela viabilidade orçamentária e financeira do projeto, ressalvada a necessidade de observância, na fase de execução, das normas da Lei da Responsabilidade Fiscal e das autorizações constantes da Lei Orçamentária Anual de 2026. À vista do exposto, conclui-se que, sob a ótica estritamente orçamentária e financeira, o projeto de lei número 082 de 2025 encontra-se adequado e compatível com o ordenamento jurídico vigente, atendendo às exigências da Lei Federal número 4.320 de 1964 e da Lei Orgânica Municipal, não se vislumbrando óbices para sua aprovação, desde que observadas as regras de controle e prestação de contas previstas na legislação. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2025, vereadora professora Soene, relatora. Efetuada a leitura do parecer, submeta a turno único de discussão. Encerrada a discussão, submeta a turno único de votação ao parecer número 095/2025. Como voto, senhores vereadores? Vereadora Poliane Pimenta, favorável. Vereador Aurélio da Guia? Favorável. O voto da relatora está aprovado por 2 votos favoráveis, 0 contrário e 0 abstenção. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária emitiu parecer favorável ao projeto de lei número 082/2025. Nada mais havendo a se tratado, declaro encerrada a sessão.
número 096/2025, relator vereador Aurélio da Guia, ao parecer relator vereador Aurélio da Guia, ao projeto de lei número 083/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, mediante ampliação dos limites anteriormente fixado na Lei Orçamentária Anual, na forma que se especifica. Determino a leitura do parecer. Pode pedir, né? Quando o prazo está meio curto, é bom pedir, né? Peço suspensão da leitura do parecer, presidente. Suspensão concedida. Submeto a turno único de discussão ao parecer número 096/2025. Discussão, submeta a turno único de votação ao parecer número 096/2025. Como votam os senhores vereadores? Vereadora Poliane Pimenta, favorável. Vereadora Professora Soene. Favorável. O voto do relator está aprovado em turno único por 2 votos favoráveis, 0 contrário e 0 abstenção. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária emitiu parecer favorável ao projeto de lei número 083/2025. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a reunião e agradeço a presença de todos.